poder ter o privilégio de falar um pouco de Jesus, falar um pouco daquilo que o nosso Deus faz, daquilo que o nosso Deus tem feito, para mim é uma honra. E todas as vezes que eu subo aqui, eu me lembro do dia 8 de junho de 2010, no segundo domingo do mês de junho, dia do pastor, e eu entrei por essas portas e ali Deus me chamava para viver uma jornada extraordinária. Eu tinha ideia do que poderia ser, mas eu não imaginava que Deus iria nos surpreender tanto, mas tanto. E eu confesso para vocês que, preparando a mensagem de hoje, Deus sacudiu meu coração, porque eu comentei semana passada que todos os domingos, ou terça-feiras, ou oportunidades que nós estivermos aqui para falar de consolidação, nós queremos trazer da parte do Senhor algo que mova as nossas vidas, nos fazendo entender que Deus quer mais de nós. Se precisamos ou desejamos viver algo melhor em Deus, independente de qual seja a vontade dele para a nossa vida, precisamos viver mais. E viver para Deus é algo fenomenal, porque Ele surpreende as nossas vidas, e se você se disponibilizar para Ele, Ele surpreende até as pessoas que estão à sua volta. Essa semana eu estava me lembrando de um dia, quando eu estava vindo para a igreja, e a mãe de um dos amigos nossos, que infelizmente perdeu a sua vida se entregando ao crime, ela me chamou assim, sem porquê algum, e ela me chamou e ela veio me pedir perdão, e eu, sem entender, não era uma pessoa evangélica não, tá, gente? E ela falou assim: eu preciso te pedir perdão, porque na época o filho dela ainda não tinha morrido, e ela falou assim: eu quero te pedir perdão porque aquilo que o meu filho é hoje é o que eu e a mãe de muitos amigos seus dizia que você iria ser. E aquilo me desconstruiu, de certa forma. Eu fiquei sem saber o que falar, mas eu entendi que o que Deus faz é extraordinário. Entrar nesse lugar e ouvir uma canção onde nós declaramos que Deus nos chamou para viver coisas maiores, é olhar para a nossa vida e entender o que nos aguardava. E entender que, se nos sujeitarmos à voz do Espírito Santo, à vontade de Deus, Deus vai nos surpreender. E Deus tem nos chamado para viver algo diferente em 2024. Tome isso para a sua vida, faça com que esse ano seja um ano diferente para você, sabe? Faça com que 2024 seja um ano de divisor de águas para a sua vida. Você, jovem, deixar um recado aqui para o jovem, não está nem anotado nada aqui não. Seja diferente nessa geração, sabe? Surpreenda as suas expectativas e surpreenda aquilo que as pessoas pensem ao seu respeito. Eu me lembro que quando eu me converti, eu gostava muito do que o apóstolo Paulo declara para Timóteo, no capítulo de, se eu não me engano, 1 Timóteo, capítulo 4, eu não me lembro agora o versículo, mas está na Bíblia, gente, não é heresia. Isso eu tenho certeza que está na Bíblia, porque agora eu estou assim, quando eu vou falar algo de mim mesmo, eu deixo bem claro que sou eu falando de mim mesmo. Quando está na Bíblia, a gente fala sem ter problema algum.
E Paulo, aconselhando Timóteo, um jovem pastor, Paulo diz assim para Timóteo: Timóteo, ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Antes, seja exemplo para aqueles que te olharem, no tratar, no falar, no pregar. Então, existe algo da parte de Deus que você talvez precise viver na sua juventude, para que a sua fase mais madura seja uma fase surpreendente. Estou falando isso porque Timóteo me inspirava muito. Porque Timóteo era um cara, se nós analisarmos, falamos pouco sobre Tito na Bíblia, mas Tito era o cara. Tito era aquele cara desenrolado. Tito era aquele cara articulado que desenvolvia. Mas Timóteo tinha um problema. Timóteo era tímido, era introvertido, mas foi um cara que decidiu no seu coração quebrar o protocolo acerca de como seu temperamento e a sua personalidade era, para impactar de alguma forma. E aí, essa hora é legal, porque quando a gente fala para jovens, os adultos ficam assim: é isso aí. Aí, presta atenção. Mas você precisa também entender, pai. Agora a chave virou e os jovens riam, tá vendo? Isso que é legal. Timóteo foi bem instruído dentro de casa. Quando nós ouvimos dizer acerca de quem Timóteo se tornou, e Paulo faz questão de mencionar isso, Paulo diz que ele herdou uma fé que foi gerada dentro da sua casa, pela sua avó e pela sua mãe. Então, se seguirmos esse modelo, seguirmos esse padrão, eu tenho certeza que a igreja vai viver tudo aquilo que tem para viver. Então, sem mais delongas, jovem, guarde isso no teu coração. Ninguém te despreze pelo fato de você ser jovem. Talvez com os seus 15 anos de idade, Deus te chame para mudar a história da vida de alguém ou mudar a história de algum lugar. Talvez com 16, 17, 18, 19, 20... Não importa qual seja o tempo, o nosso recado para você da parte de Deus hoje é: esteja pronto em todo o tempo. Não faça desse lugar apenas um ambiente para estar, faça deste lugar um lugar de impulsionamento para que você receba algo da parte de Deus, impacte o mundo com aquilo que Deus tem para você. Beleza? Então, sem mais delongas, abra o texto aí, porque o que eu vim pregar não tem nada a ver com o que eu falei aqui agora. Lucas capítulo 22. Epa, esse aqui tá bom mesmo, hein? Eu tenho um problema muito sério esse negócio de segurar microfone. Então, talvez se minha voz sumir de vez em quando é porque eu me esqueci e eu estou fluindo de forma natural. Lucas capítulo 22, verso 32. Gente, se tem uma coisa que sacode o meu coração, é não conseguir ver a igreja vivendo tudo aquilo que Deus tem para ela. Hoje de manhã nós estávamos aqui falando um pouco sobre perdão, sobre coisas que precisam ser quebradas, sobre entendermos o perdão de Deus, sobre liberarmos perdão para as pessoas que nos magoaram, sobre pedir perdão sobre aquelas pessoas que nós também magoamos. Mas houve um momento em que nós compartilhamos um pouco acerca da preciosidade que a igreja ela pode viver. Então, eu queria falar um pouquinho com vocês acerca da vida de um cara que chegou um momento da vida dele que ele entendeu o que Deus tinha para fazer. Beleza? Lucas 22, 32. O texto diz assim: mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Põe para mim a versão NTLH, só vou ler o versículo 32 mesmo. Mas eu tenho orado por você, Simão, para que não lhe falte fé. E quando você voltar para mim, anime os seus irmãos. Se puder colocar para mim agora na versão ARA, eu quero ver se vocês são midianitas de verdade. Isso aí. Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça,
Tu, pois, quando te converteres, fortaleça os teus irmãos. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós glorificamos o teu nome nessa noite. Te exaltamos, Senhor, porque toda a oportunidade de estar aqui, ela é preciosa, preciosa demais. Eu quero te pedir nessa noite que o nosso coração esteja totalmente sensível à tua voz. Que nada nos roube neste momento, que nada nos roube, Senhor, nenhuma distração nos roube, porque nós queremos sair daqui ainda mais nutridos, queremos ver essa semente que é a tua palavra germinando no tempo certo em nossas vidas e gerando frutos que ecoem para a eternidade. Porque esse é o propósito e o objetivo de estarmos aqui. É o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor? Bom, gente, vamos lá. Lucas 22:32 narra um momento muito especial da vida de Pedro. A vida de Pedro, ela é um exemplo é forte. Exemplo claro da nossa vida no nosso dia a dia. Pedro, aquele cara fenomenal. Eu acho muito legal as iniciativas que Pedro sempre tomou nas oportunidades que a Bíblia ressalta e faz com que ele apareça no cenário. Pedro é aquele cara que os evangelhos sinóticos e até mesmo João vai fazer relatos acerca de ações de Pedro que você olha assim e você fala, gente, esse cara é doido. Pedro era aquele menino travesso, parece que veio de uma vida meia louca e falou para Jesus assim, ó, eu vou te seguir, vou te acompanhar e nós tá junto, irmão. Mas a verdade sobre a vida de Pedro é que aquele homem, por mais que ele desejasse no seu coração surpreender talvez Jesus ou surpreender talvez os seus amigos que estavam ali próximos, Pedro era um cara que ele ainda não tinha tomado uma decisão. E aí a gente fica com aquela pergunta e com aquela pulga atrás da nossa orelha, né? Como é que pode um cara estar andando há quase 3 anos e meio com Jesus e ainda não ter se convertido? Como é que pode um camarada desfrutar e presenciar coisas extraordinárias e não ter se convertido? Como é que pode um cara que passa 3 anos e meio vendo Jesus pregando amor, sabe, pregando compaixão, e ele é capaz de andar armado para poder se defender? Pedro é aquele cara que, nos nossos dias, alguns que têm essa mesma característica, nós gostamos de chamar de caminhão de vacilação. Tem algum caminhão de vacilação aí? Abaixou a mão por quê, rapaz? Eu vi que você levantou, hein? E alguns acusaram um ao outro lá atrás. Então, precisa esvaziar esse caminhão aí e fazer com que ele mude. Mas Pedro é esse cara que as suas respostas nos surpreendem. E eu fico impressionado em como pode o camarada estar andando todo esse tempo presenciando coisas fenomenais, mas não ter o seu coração ainda totalmente voltado para o Senhor. Pedro, irmão, é aquele camarada que, quando Jesus envia os discípulos de 2 em 2, para que eles vão pelas cidades e preguem o Evangelho, Pedro estava lá naquela comitiva. Os acontecimentos que a Bíblia relata que aconteceu através dos discípulos, Pedro viveu. Pedro vivenciou pessoas sendo curadas. Ele não apenas viu Jesus fazendo, mas ele foi usado por Deus para que essas coisas também acontecessem. Pedro levou para casa, ou para algum lugar, eu não sei, eu não tenho clareza para onde foi,
mas eu sei que cada um dos discípulos ficou com um cesto dos 12 que sobraram. Pedro desfrutou do milagre, experimentou ali na hora e ainda levou para casa do que sobrou. Pedro é aquele camarada que, por ser tão próximo de Jesus, nós sempre avaliamos e fazemos as nossas colocações daquele jeito. E Jesus ia com Pedro, Tiago, João e o barquinho também é junto. Mas é sempre colocado Pedro em primeiro lugar. Pedro, entre os discípulos, nós sempre vamos enxergar esse camarada como uma figura de destaque. Mas esse ano, querido, nós fomos direcionados e impulsionados de que precisa ser o ano da consolidação das nossas vidas. Amém. E olha o que Jesus diz para Pedro em Lucas 22, 32. Pedro está vivendo ali um momento onde Jesus começa a declarar para os seus discípulos que está chegando o tempo dele ir para o Pai. Está chegando o tempo dele ser crucificado. Está chegando o momento dele, cumprir o seu propósito. E aí Pedro entra no cenário mais uma vez, como aquele cara, decidido, aquele cara de atitude. Ele fala assim, isso aí vai acontecer não. Senhor, eu estou contigo e não abro. Estou fechadão com você. Na minha opinião, já disse isso aqui outras vezes, Pedro foi mais vacilão do que Judas. Porque Judas, em momento algum, prometeu ir com Jesus até o final. Mas Pedro não. Pedro foi aquele cara que, decidido, falou assim, estou contigo. Esse tamo junto que a gente usa hoje, na sigla é o TMJ, eu acho que foi gerado ali. Jesus, estamos juntos, pode contar comigo, estou fechado contigo. Porém, nós sabemos, e me surpreende, irmão, e talvez eu acredito que surpreenda vocês. Depois de 3 anos e meio de caminhada, Jesus virar para Pedro e dizer assim, Pedro, quando tu se converter, Pedro, isso demonstra para a gente que Pedro andou 3 anos e meio, viveu coisas extraordinárias, mas ainda não estava com uma vida consolidada. Lucas 5 demonstra as ações de Pedro mediante ao que Jesus fez através dele do seu primeiro encontro. Põe para mim Lucas capítulo 5, versículo 5. Olha como foi o primeiro encontro. Jesus estava ali anunciando a palavra, precisou de um barco para poder sair do meio da multidão, e ele encontrou com Pedro. Pedro empresta o barco. Jesus termina de pregar. Aquela noite para Pedro tinha sido uma noite péssima. Pedro não pescou nada, e era um camarada especialista na pesca. Então, Jesus deu uma ordem para Pedro para que ele fosse para as regiões mais fundas do lago e lançasse a rede. Então respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Põe para a minha versão NTLH, é só o 5 mesmo. Simão respondeu, mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada, mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Olha a atitude do camarada, irmãos. Quem está falando isso é um camarada especialista em pesca, que chega um cara, de repente, falando de uma forma surpreendente, e fala para ele assim, volta lá e joga a rede aonde eu te mandar jogar. É aquilo, irmão. Uma coisa é você vir falar comigo de segurança eletrônica. Agora, se você vier falar comigo de obra, se você vier falar comigo de câmera, eu vou saber te responder. Se tu falar uma heresia
dentro da minha área, eu vou saber te contrariar. Eu sei o que vai dar certo e o que vai dar errado. Agora, irmãos, falar comigo de obra, é igual ali, todas as vezes que eu olho para o cantinho daquela parede ali, eu lembro, Vinícius. E a gente, porque não foi eu sozinho, colocamos um pedaço de placa sem a lã de vidro. Mas, irmão, não sou pedreiro, então eu joguei a responsa para o lado dele, entendeu? A culpa não foi minha. Então, gente, existe uma falha ali naquela parede ali, ó. Vocês não conseguem ver, porque está interno. Mas tem um pedaço ali que não tem lã de vidro, e a culpa é do Vinícius, porque eu não sou pedreiro. Beleza? Então por isso que deu ruim, nem eu, nem você. Joseilton, você que era o chefe da parada. Então, encontramos o culpado. Demorou, mas apareceu. O pior é que tu me zoou e eu tinha esquecido que tu que era o culpado, cara. Mas fazer o quê? Não, Jesus te ama, cara. Fica tranquilo. Fica tranquilo. A graça de Deus vai te alcançar mesmo assim. Mas voltando aqui, gente. Pedro, então, decidiu obedecer. E aí, irmãos, o primeiro encontro foi surpreendente. Porque no capítulo de número 11, se eu não me engano, de Lucas 5, na parte B vai dizer que Jesus dá um destino para Pedro. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixando tudo, seguiram Jesus. Olha, eu quero que você entenda comigo o nível de compreensão que Pedro teve naquele momento. Pedro saiu de casa, Pedro saiu decidido a pescar. Trazer alguma coisa do alto mar era o propósito de Pedro. Mas após Pedro se encontrar com Jesus e presenciar e ver que Jesus deu um destino, lançou uma palavra de direcionamento sobre a vida de Pedro, Pedro decidiu largar aquilo que era de suma importância para a sua vida naquela noite, para seguir Jesus. Você tem ideia do que é isso? O cara abandonou a sua profissão, mas ele abandonou, talvez, impulsionado pela palavra de propósito que Jesus havia liberado sobre ele e sobre aqueles que estavam próximos. Jesus declarou assim: a partir de hoje vocês não são mais pescador de peixe, eu vos chamo para ser pescador de homens. Então talvez aquilo impulsionou, mas querido, mesmo vivendo isso tudo, Pedro não era um cara convertido. Pedro ainda não estava decidido. Mas Jesus sabia do potencial de Pedro. Jesus sabia do potencial daquele cara, e era por isso que no primeiro encontro, Jesus lança essa palavra sobre ele: Pedro, a partir de agora, você não será mais pescador de peixe. Eu estou te chamando para ser pescador de homens. Mas Pedro ainda era um cara apenas convertido. E precisamos entender que existem qualidades que Deus colocou em nós. E as nossas escolhas determinarão de que forma ou para quem elas serão usadas. Deus te deu, é um presente para você. E a forma que você se posicionar, que nós nos posicionarmos, vai definir se vai ser Deus que vai nos usar. Talvez você pode usar as suas capacidades para o seu bel prazer. Então, se você usa somente para você, o nome de Deus não é glorificado. Às vezes você não precisa nem usar em favor do diabo. Se você usa somente para você, irmão, já deu ruim. Se você não usa para cumprir o propósito, já deu ruim. Então, existem qualidades em nós que Jesus já declarou que nós temos, Deus declarou que nós temos e está conosco e pronto. Então, aquela palavra fez com que Pedro estabelecesse sobre a sua vida um papel de liderança. E olha só o grande problema de nós termos um potencial, termos uma palavra de destino do Senhor e não andarmos segundo a vontade dele e sermos apenas convencidos acerca do evangelho e não convertido. Jesus fala tudo aquilo que nós já lemos aqui em Lucas para Pedro. E aí, irmãos, sabe o que acontece? Jesus morreu. E agora, esse Pedro, que Jesus já tinha revelado que não tinha se convertido,
e que já tinham o seu destino e o seu propósito mudado, sabe o que ele faz? Ele olha para a rapaziada assim, todo mundo reunido, todo mundo junto, e ele fala assim, ó, vou pescar. Vou pescar. É como se Pedro estivesse dizendo assim, vou voltar às antigas práticas. E te digo mais, falou e não foi sozinho, porque ele tinha um potencial que Deus havia liberado sobre ele. Então, quando Pedro fala assim, vou pescar, ó, Tomé, Natanael, Tiago, João, Pedro e mais 2 camaradas ainda foram juntos. Tu já parou para pensar que se Pedro e os camaradas não tivessem um encontro com Jesus depois daquele dia, João poderia ter se perdido, poderia ter voltado a pescar também, sabia? E sabia que se João tivesse voltado a pescar e não voltasse a cumprir o propósito, o Apocalipse não seria escrito? Tudo porque um camarada que tinha um potencial decidiu tomar uma atitude e não estava com a sua vida consolidada em Deus. Existe um perigo em nós, querido. Deus colocou uma capacidade em nós e se nós não usarmos para a glória de Deus, nós usaremos ou para o lado do inimigo ou para nosso bel prazer humano. E se não for para a glória de Deus, todas as outras formas que forem usadas não têm valor algum. Mas sabe o que não me surpreende? É porque se nós analisarmos a vida de Pedro, esse camarada, ele já dava para a gente prerrogativas de que as suas ações eram de alguém que não era tão convertido assim. Sabe por quê? Pedro tem uma revelação surpreendente. Jesus pergunta para eles assim, quem dizem as pessoas ser eu? Que eu sou? E aí os discípulos começam, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que o Senhor é um dos profetas, e assim vai. E aí Pedro se levanta e diz assim, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pedro tem uma revelação extraordinária, porém, logo em seguida, Pedro tenta atrapalhar o plano. E aí Jesus vira para Pedro e diz assim, apartai-vos de mim, Satanás, você quer me atrapalhar. E tem mais. Pedro, os camaradas estão lá no barco, uma tempestade doida, louca, e aí, Jesus aparece e vem andando. E aí, olha o que acontece. Jesus vem andando sobre as águas, os discípulos se espantam achando que é um fantasma, e aí Pedro olha assim, Senhor, se tu é Jesus mesmo, manda eu ir ter contigo. E aí, irmãos, gente, eu queria poder tirar essa onda também. Jesus virou para Pedro e disse assim, então vem. E aí Pedro andou sobre as águas, porém, afundou. O porém estava aqui não, é que eu lembrei agora. E aí, queridos, olha só, mais uma para você ver que Pedro vinha dando sinais de que não era tão convertido. Jesus pega os 3 mais chegados, e Pedro não era apenas aquele cara que estava ali junto da rapaziada, era um dos mais chegados. E aí Jesus já está perto de ser crucificado, ele sobe lá, para o tão conhecido Monte da Transfiguração. Lucas vai dizer que quando o rosto de Jesus se resplandece, as suas vestes ficam iluminadas, Pedro, Tiago e João estavam dormindo. O vacilo já começa aí. Irmão, como é que eu estou num lugar desse e eu durmo? E aí, do nada, Pedro acorda. Do nada, Pedro acorda assim, imagine, a visão, do nada... Pô, tá dormindo, tu acorda, tu vê Moisés, tu vê Elias, tu vê Jesus transfigurado. E aí Pedro falou assim, opa, é bom demais estarmos aqui, Senhor. Vamos, quer que ele se prontificou, quer que eu faça uma tenda para o Senhor, uma para Elias, outra para Moisés.
E a Bíblia vai dizer que Pedro não sabia o que estava dizendo. E aí não acaba por aí não, tá? Pedro vira para Jesus, fala assim: Senhor, eu estou disposto a morrer por ti se for preciso. Porém, antes que o galo cantasse 3 vezes, Pedro negou Jesus. Pedro sempre deu spoilers de que ele não era esse cara tão convertido assim. Pedro era aquele camarada, talvez, convencido acerca do que Cristo estava fazendo. E há um problema nos nossos dias, que às vezes nós também estamos assim. E querido, não surpreende, porque um camarada convencido acerca dos feitos de Cristo, ele teve revelação, ele participou de milagres, ele viu coisas extraordinárias, ele andou sobre as águas, ele viu Jesus transfigurado, ele viu Elias, ele viu Moisés, ele viu Jesus acalmando tempestade, ele viu Jesus multiplicando pães e peixes, mas ele ainda era apenas um homem convencido. A vida de Pedro ainda não estava consolidada no Senhor, mesmo vivenciando tudo isso. E aí, vem aquilo que intriga o nosso coração. E nós? Como está a nossa vida no Senhor? Será que tudo aquilo que nós declaramos através de canções é a verdade a respeito daquilo que nós estamos dispostos a fazer ou viver? Mas houve uma solução e uma resposta para esse problema. Sabe por quê? É chegado o tempo de tomarmos atitudes e decisões, aonde ou vai ou racha. Ou vai, ou você para por aqui. Porque o amor de Deus, ele está disponível para todos nós. E talvez você esteja aqui nessa noite achando que você está convertido. Mas você apenas é uma pessoa convencida acerca do Evangelho. Pedro estava convencido acerca dos milagres que ele tinha presenciado. Pedro estava convencido acerca das coisas que ele já tinha experimentado. Mas ele ainda não era um homem convertido ao Senhor. Como é que pode, irmãos, o camarada vivenciar tudo isso e Jesus virar para ele nos seus últimos dias e declarar: Pedro, quando tu se converter, Pedro, quando tu se converter, Pedro, talvez essa frase, talvez esse texto seja um texto onde Deus está falando conosco nessa noite. Quando tu se converter, porque quando eu parei para ler, sabe, é aquilo. Antes da gente vir para cá, subir nesse altar, a gente se depara com tudo isso. E tentar entender que o que Jesus tem para a nossa vida é muito maior do que aquilo que nos faz voltar atrás. Eu sei que é difícil. Eu sei, querido, em meio a uma harmonia, em meio a uma voz afinada que está puxando a canção, você levantar a sua mão e declarar de que Deus te chamou para viver coisas maiores, é bom. É bom, é legal. Mas por que Deus te chamou para viver coisas maiores? Você já parou para se perguntar isso? Lá na célula o pessoal reclama, fala que eu faço perguntas assim difíceis. Mas é porque às vezes a gente não pensa muito no que a gente fala. E aí a gente vai na emoção do grupão, né? Eu vou avançar.
avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter, meu alvo é Cristo, e as dificuldades vêm. Até que o Senhor venha, e só estamos nos sinais e já está voltando para trás. É complicado, irmão. Mas precisamos entender, querido, a igreja ela é uma potência sobre a terra. Hoje pela manhã nós estávamos aqui, do nada assim veio uma reflexão acerca disso. A igreja ela é uma potência na terra. Esse mesmo Pedro, que ainda era convencido, quando ele teve uma revelação acerca de quem Jesus era, Jesus virou para ele e disse assim: Pedro, eu vou te dar as chaves do reino de Deus. Aquilo que você ligar na terra, será ligado nos céus. Aquilo que você desligar na terra, será desligado nos céus. Você tem ideia do que é isso? Você tem ideia do que é um povo voltado para o Senhor, dobrar os seus joelhos, ou de pé, ou sentado, ou deitado, mas clamar ao Senhor de todo o seu coração, e o céu se mover para trazer uma resposta para a terra, querido? Quando Jesus disse para Pedro assim: Pedro, quando tu se converter, Pedro, quando o teu coração for totalmente meu, usa aquilo que eu vou te dar para cuidar das pessoas que eu vou confiar a você. Jesus estava dizendo: Pedro, quando tu se converter, Pedro, quando o seu coração for totalmente meu, cuide daquilo que eu vou confiar a você. Quando nós nos consolidamos em Deus, querido, nós passamos a ter a confiança plena dEle. E esse é um tempo onde 2024, Deus tem nos chamado para viver na plenitude do Espírito. E hoje pela manhã nós estávamos aqui declarando que as guerras que nós enfrentamos aqui, elas não são guerras carnais, elas são guerras espirituais. E nós precisamos apenas nos posicionar em Deus, vivendo na plenitude do Espírito. E aí, querido, eu quero te convocar um desafio. Eu estava falando com o pessoal aqui hoje pela manhã, Wilder. No ano retrasado, nós fizemos aqui uma tenda de oração, 24 horas. E aí, irmãos, saía um grupo, entrava outro, saía um grupo, entrava outro, saía um grupo, entrava outro. Não sei se vocês vão se lembrar, mas alguns vão. Irmão, na semana seguinte, irmão, vieram aqui, arrancaram barricada, arrancaram tudo, ficamos 3 meses sem barricada nenhuma na rua. Isso porque 24 horas só de oração, gente. Agora imagine se é todo dia você comprometido na sua casa, ó, botar joelhinho no chão e falar assim: eu vou orar e Deus vai fazer algo diferente naquele lugar. Mas o problema, querido, é que para que isso aconteça, precisamos estar vivendo uma vida consolidada em Deus. E aí talvez a pergunta seja para nós nesta noite: quando você se converter de todo o teu coração, clame pelo nome de Jesus para que coisas diferentes aconteçam onde você estiver. Clame pelo nome de Jesus quando você se converter de todo o seu coração, para que coisas extraordinárias aconteçam na terra. Você se lembra do que Jesus disse lá em João? Se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiverem em vocês, vocês pedirão tudo em meu nome e vos será feito. Querido, a igreja ela tem a capacidade de se conectar com o céu e fazer com que coisas extraordinárias alcancem a terra. Mas Deus só vai fazer isso, Deus só vai mudar, se nós nos comprometermos a vivermos uma vida convertida no Senhor. Não é apenas só estar aqui, querido. Me desculpe que eu vou falar, mas é vergonhoso. Começamos um culto de adoração ao Senhor às 7 horas, com 7 pessoas. Vixe. Aí dá ruim, não vai funcionar. Como é que você vai chegar esbaforido aqui? Até tu se conectar, irmão, é só o perfume do noivo na maçaneta. Dá ruim, gente. Dá ruim.
É por isso que precisamos entender o que nós queremos nesse tempo. 2024 é o ano onde Deus vai querer muito mais de nós. Você quer ver esse tempo fluindo? Se converta de todo o seu coração. Porque isso aqui não é visão de pastor, não, é uma visão de Deus. Mas se nós não voltarmos ao Senhor, a visão de Deus não acontece, porque Deus vai fazer através de homens, mas homens comprometidos, pessoas comprometidas. Quer ver esse lugar restaurado, querido? Se comprometa a orar. Se comprometa a invocar ao Senhor todos os dias. Não adianta chegar aqui e lamentar, tem uma barriga, o cara tá... Vai dar ruim, gente. Vai dar ruim. Esse é o tempo de sermos crentes de verdade. Esse é o tempo de voltarmos ao Senhor. Voltar ao Senhor, voltar ao Senhor. Sabe? É buscar o Senhor. Gente, 2 capítulos por dia, irmão. 2 capítulos por dia, irmão. Não é possível. Eu avalio, normalmente quando eu vou fazer, eu gasto aí, para ler os capítulos, cerca de 15 minutos. Aí, claro, a gente não vai só chegar... Não, tem coisa que chama a nossa atenção assim. Então, gasta aí uma média de 30 a 40 minutos. Mas 2 por dia, irmão, pelo menos ler, para você entender, saber. Aí dá ruim, irmão. Aí não funciona, não. É por isso que Deus me sacudiu, porque eu olhei assim e falei, e eu me incluo nisso aí também, gente. Nós precisamos melhorar. O que você deseja ver Deus fazendo? Deus te chamou para viver coisas maiores, mas você acha que é você vivendo de qualquer jeito que Deus vai fazer? Vai não. Mas é igual aquela velhinha, vai não, vai não, ei, vai não. Vai não, vai não, vai não, vai não, vai não. A gente está aqui para esclarecer o nosso entendimento acerca de como funciona no reino de Deus. Então, está na hora de metermos o pé na porta, decidirmos, sabe, fazer o que precisa ser feito. Gente, não podemos mais perder tempo aqui dentro. Quantos aqui desejam ver Deus fazendo coisas extraordinárias na terra nesse dia? Então precisamos nos doar mais, nos entregarmos mais. Gente, não vai adiantar chegarmos aqui, sabe, criarmos uma harmonia no ambiente, declarar, a terra clama, mais uma vez veremos ver o céu descer. Gente, se não tiver vazio aqui dentro, pronto para um novo morador chegar, não vai acontecer. É por isso que canta e canta e canta, 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 canta e canta e vai continuar cantando. Se não mudar, não vai acontecer. Não vai. Não adianta liberar a palavra profética, não, a geração vai... Gente, se não houver uma ação, não houver uma atitude, Deus não vai fazer. E isso aí, eu não estou falando de mim mesmo. Aí, essa aqui é a garantia na palavra. Então, queridos, precisamos entender. Sabe por quê? Jesus vira para Pedro e diz assim, Pedro, quando tu se converter, consolide a fé dos seus irmãos. E aí sabe o que acontece? Quando esse camarada decide olhar para os seus amigos e falar assim, vamos pescar, eu vou pescar. A rapaziada vai com ele. Esse é o tempo em que Jesus ressuscitou e agora aparece para os 7 lá. E aí Pedro estava tão disperso e tão perdido que ele estava peladão. Peladão, toda à vontade. Agora deixa a vida me levar. A vida leva eu. Pedro estava mais ou menos assim. E aí Jesus aparece. E eu não sei se você já parou isso. O primeiro encontro de Pedro com Jesus foi semelhante ao último. Naquele dia, irmão, estava ruim para os discípulos. Eles não tinham pegado nada. E aí Jesus aparece, fala assim, ó, vai lá, lança a rede do outro lado lá.
Aí Jesus dá a ideia de como pescar, eles pescam, Jesus prepara o peixe. E aí tá a rapaziada ali naquele momento de comunhão, Jesus com eles de novo. E aí Jesus vira assim e fala assim: ei, Pedro, tu me amas? E aí, Pedro, tu me amas? Jesus pergunta 3 vezes, e naquele dia ali, irmão, Pedro foi virado do lado avesso. Mas a vida de Pedro foi transformada. Esse mesmo Pedro que nega 3 vezes, olha o que acontece com esse camarada mais à frente, agora convertido. Põe para mim em Atos capítulo de número 2, verso 14. Então Pedro se levantou com os outros 11 apóstolos e em voz bem alta começou a dizer à multidão: meus amigos judeus e todos vocês que moram em Jerusalém, prestem atenção e escute o que eu vou dizer. Põe para mim o verso 37. Quando ouviram isso, todos ficaram aflitos e perguntaram a Pedro e aos apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro então respondeu: arrependam-se e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus Cristo para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. 39. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles que o Senhor, o nosso Deus, chamar. 40. Pedro continuou a dar o seu testemunho e com muitas outras explicações procurou convencê-los dizendo: saiam do meio dessa gente má e salvem-se. Vai, 41. Muitos acreditaram na mensagem de Pedro e foram batizados. Naquele dia, quase 3.000 se juntaram ao grupo dos seguidores de Jesus. 42. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo pão junto e fazendo orações. O Pedro agora convertido, querido, não é mais o camarada que leva os amigos para a perdição, não. O Pedro agora convertido é o Pedro que, rapaziada, eu estou dizendo para vocês, o que vocês estão vendo aqui é aquilo que foi declarado pelo profeta Joel, que nos últimos dias o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, os vossos filhos e filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, até sobre os servos o Senhor derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Agora um Pedro convertido e cheio do Espírito Santo, vivendo na plenitude do Espírito, se torna o pregador, um dos percussores da história da igreja primitiva. E até quando nós vamos estar posicionados de forma indiferente com o propósito que Deus tem para realizar através da igreja? Esse é o tempo onde Deus está nos convocando, nos comissionando a viver uma verdade no Evangelho, querido. Esse é o tempo onde Deus está nos chamando a nos gastarmos e nos deixarmos gastar por amor ao Evangelho, porque todas as vezes que eu abro mão do meu propósito, eu estou abrindo mão do plano de resgate para a vida de alguém. Eu quero te convidar a se colocar de pé nessa noite. A vida de Pedro nunca mais foi a mesma depois do encontro com Jesus e o constrangimento que ele passou por andar 3 anos e meio e ser apenas um cara convencido. Esse é o tempo onde nós não podemos mais estar aqui apenas convencido pelo que Jesus faz. Não podemos mais estar aqui apenas, não, eu vou lá para receber a minha bênção. Ei, não, queridos. Um dia eu entendi o que Deus chamou Abraão para viver. Abraão, vai lá, Abraão, seja